Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de análise de livro e o livro da vez é A Caminho do Altar, o oitavo livro da série Os Bridgertons. Bom, gente, essa daqui é a minha edição do livro, tá? É uma edição de luxo, é da coleção de luxo dos livros de Bridgertons, então é como se fosse uma versãozinha de bolso pra imitar os livros que as meninas liam na época. E ele é super leve, super tranquilo de ler e é muito bonitinho. Essa versão em si, eu não sei se ela ainda tem pra vender, tá? Eu sei que algumas unidades dos livros, tipo, talvez o 8 tenha, talvez o 7 não tenha, alguns têm, alguns não tem pra vender. Mas se vocês tiverem interesse em comprar essa edição aqui, ou a outra edição de Bridgertons, ou qualquer outra coisa na Amazon, vocês podem utilizar meu link, tá aqui na descrição do vídeo, que automaticamente vocês me ajudam com o canal. Estou fazendo vídeos de todos os livros da série dos Bridgertons. Esse já é o oitavo vídeo, porque é o oitavo livro. E tenho gostado muito da série no geral. Esse aqui é o último livro que é, de fato, sobre a história de um dos irmãos. Porque o Gregory é o último personagem, né? O último Bridgertons que faltava se casar, que faltava ter a sua história de amor. Então, esse oitavo livro conta a história do Gregory. Mas antes de eu começar a falar sobre esse livro em específico, gente, se você gosta desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. E eu vou deixar aqui nos cards também a playlist de Bridgertons, onde tem os vídeos das minhas outras análises dos outros livros que eu já li. Então, basicamente, esse oitavo livro conta a história do Gregory, como eu comentei. E o Gregory é o caçula da família. E ele tem uma idade muito diferente dos outros irmãos homens dele, né? Acaba que o Anthony, o Colin e o Benedict têm uma idade parecida. Depois a Violet teve basicamente só meninas. Teve ali a Heloise, a Francesca e a Cindy. E daí tem o Gregory nesse meio tempo. Então, o Gregory tem uma idade bem diferente dos irmãos mais velhos dele. Isso também faz com que ele demore mais pra se casar, obviamente, porque ele é mais novo, mas com que ele tenha uma certa distância deles. Quando os irmãos já estão casados, já têm filhos, já têm a vida feita, o Gregory ainda tá tentando entender o que ele quer fazer, que tipo de casamento que ele quer ter. Mas o Gregory testemunhou todos os irmãos casarem por amor, terem amor na família, e é isso que ele quer. Ele quer se casar por amor. Ele não quer se casar com qualquer pessoa, e ele tem convicções muito fortes do que é o amor pra ele, e que ele, assim que ele se apaixonar por alguém, ele não vai olhar pra mais ninguém, e vai ser muito diferente de tudo que ele já sentiu. Só que nada sai como o Gregory gostaria. Essa é uma história que começa como um amor à primeira vista. O Gregory olha a Hermione a primeira vez na vida dele e ele se apaixona perdidamente de paixão. Ao lado da Hermione existe a amiga dela, a Lucy. A Lucy olha pro Gregory, acha ele encantador e tenta ajudar a amiga dela, Hermione, a enxergar a mesma coisa. Porque o Gregory se apaixona pela Hermione na primeira vez que ele olha pra ela, mas a Hermione não se apaixona na primeira vez que olha pro Gregory. Então a Lucy vem para ajudar nisso. A Lucy é uma menina encantadora, ela é super pra cima, super inteligente, e ela tem ideias muito práticas do que é a vida. Ela é muito prática em tudo. Ela não acredita muito em amor à primeira vista, ela não acredita muito nem em amor, ela acha que as coisas são práticas na vida. E a Lucy também sempre se sentiu, de certa forma, inferior, porque todos os homens sempre gostaram mais da Hermione, todos os meninos. Ela considera a Hermione mais bonita. Então ela sempre se sentiu nessa questão inferior em relação à amiga, mas ela não é uma pessoa invejosa, ela não inveja a amiga na maioria das vezes. Ela só se sente inferior, ela se sente invisível em muitos contextos, e isso também é um pouco do que forma a personalidade dela mais prática. Enquanto a Hermione se dá o luxo de vivenciar paixonites e coisas mais na emoção, a Lucy já volta para um lado mais racional. Um ponto importante é que eu acho que a Hermione é claramente uma referência a Harry Potter, não fui pesquisar, mas o nome da personagem é Hermione e o sobrenome dela é Watson, que a atriz da Hermione é Emma Watson, então eu acho que é claramente uma referência, não tem como não ser, não poderia ser coincidência. De qualquer forma, o livro começa com o Gregory na casa do Anthony, basicamente, porque o Anthony e a Kate estão dando um baile, então a gente vê bastante do Anthony, mas principalmente da Kate nesse início do livro. Estão dando um baile pra sociedade no geral, e daí acaba indo a Lucy e a Hermione, que estão começando a temporada delas. E o Gregory tá lá, ele tem uma conversa muito difícil com o Anthony sobre responsabilidade, sobre tomar jeito na vida, mas o Gregory ainda tá tentando achar o seu caminho, sabe? Então, não sai muito bem essa conversa. Ele vai, ele fica lá pro baile e tal, e é nesse momento do baile que ele vê a Hermione a primeira vez. A família da Lucy é bem importante nesse livro, o irmão dela, que é o Richard, que é um pouquinho mais velho do que ela e a Hermione. O próprio tio dela, porque o pai da Lucy morreu quando ela era pequena, então o tio dela é bem importante nesse livro também. E a gente vê algum dos outros Bridgertons. A gente vê um pouquinho do Colin, mas principalmente a gente vê a Kate e o Anthony ali no início. A gente vê a Violet, como sempre. E a gente vê a Cynthia em alguns momentos, principalmente provocando, implicando com o irmão dela e ajudando ele, por incrível que pareça. Porque os dois se bicam, se provocam, mas eles são muito unidos porque eles sempre tiveram a idade muito parecida.
Esse é um livro que fala muito sobre traição, ele tem muitas reviravoltas, e o início do livro, ele já deixa a gente com muita vontade de ler. O livro começa com um prólogo do Gregory invadindo a igreja e mandando a mulher não se casar. Falando: "Não, não pode, esse casamento não pode acontecer", falando pra ela se casar com ele ali naquele momento. Então e acaba o prólogo. Então a gente tem toda a história do livro pra ler depois, pra entender o que que aconteceu, se a mulher desistiu do casamento, se ela não desistiu do casamento. Então, ele já deixa a gente muito mais intrigado do que, às vezes, o jeito que começa um livro normal dos Bridgertons. Assim como eu comentei que no 7º livro tem uma pegada diferente, porque tem toda uma caça ao tesouro, o terceiro, com o Benedict e a Sophie, tem toda uma questão Cinderela, ele tem que descobrir quem ela é um negócio, assim, diferente dos outros livros, né, é um pouco, mais fora do normal, do romance dos Bridgertons. Esse aqui também, ele tem várias reviravoltas, assim, não tem um grande mistério, mas tem muitas reviravoltas, principalmente ali, com a Lucy e tudo mais. Então, a gente vê muito disso acontecer e eu fiquei surpresa em vários momentos do livro. Isso torna o livro muito mais empolgante na leitura. No geral, eu gostei bastante do livro, gente. Acho que ele é muito bom. Minha nota foi um 9. Eu acho que ele é tão bom quanto o da Francesca, por exemplo. O da Hyacinthe é um pouquinho melhor do que esse, mas eu gostei bastante. Tem coisas específicas que me incomodam. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com spoilers agora. Então, quem não quer que eu entregue nada do livro, é isso que eu posso falar sem dar detalhes. E eu já vou começar falando sobre esses pequenos pontos que me incomodaram. Primeiro ponto é o Gregory se apaixonar pela melhor amiga da Lucy. Eu fiquei tão feliz quando eu vi que era um livro de amor à primeira vista, que ele viu ela, se apaixonou, e daí, quando ela vira, não é a Lucy que ele estava olhando, era a Hermione, e daí ele se apaixonar pela melhor amiga dela, e a Lucy se sentiu inferior a vida toda. E aí eu já, ai, fiquei tipo, meu Deus, como é que eles vão construir isso de uma forma boa? Então, são alguns capítulos do Gregory tentando conquistar a Hermione, né, e a Lucy ali ajudando, claramente se apaixonando aos poucos pelo Gregory, e ele não notando, porque ele tá apaixonado pela amiga dela. E eu não consigo gostar desse tipo de plot, eu acho que é forçado. Entretanto, eu achei que eles construíram bem. Eu acabei pagando com a língua, assim, eu acho que foi bem construído. Isso do nada, a Hermione casa com o Richard. Eu achei que ela ia se casar lá com o cara, com o secretário do pai dela. Ela vai lá e se casa com o Richard. Eu achei isso uma reviravolta maravilhosa, porque eu não esperava. Então, primeira coisa que me surpreendeu no livro. O livro, no geral, me surpreendeu bastante. Mas uma coisa que eu não gostei foi que o primeiro beijo deles, o Gregory tava bêbado. Naquele momento ele percebe, não, eu não posso estar apaixonado pela Hermione, porque eu não teria desejo por outra pessoa se eu tivesse apaixonado pela Hermione. Mas ao mesmo tempo ele não tá apaixonado pela Lucy e ele tá bêbado. Então, não gostei, acho que foi um dos piores primeiros beijos, assim, pra mim, porque ele bêbado perde um pouco o sentido, tipo, por mais que ele não esteja se apaixonando por ela ali, né, perde um pouco o sentido pra mim. Mas eu gostei do processo dele se apaixonar por ela aos poucos, ela já gostava dele, e no fim das contas eu achei bem construído. Mas esses dois pontos já me fizeram no início pensar, tipo, ah, que merda, que bosta. Mas achei que foi bem construído e as reviravoltas, a forma como o livro me surpreendeu, compensou muito. Fiquei extremamente surpresa, fiquei chocada que a Lucy realmente casou. Que ela casou. Eu fiquei tipo, não é possível. Eu pensei, vão ter que anular, porque como assim não vai ter uma história feliz? Eu fiquei chocada, porque quando eu li aquele prólogo, eu pensei, bom, a mulher vai dizer que não, né? Vai casar com o Gregory, deu. Não. Ela disse que sim, casou e, de fato, né, tudo depois se correu para uma anulação. Mas o marido dela não seria um marido ruim, realmente, né? Ele acaba revelando ali para todos, mesmo que alguns já soubessem que ele era gay. Então ele iria tratar ela super bem, ele já tinha falado isso, ela já sabia disso, mas não era o amor da vida dela. O amor da vida dela era o Gregory. É legal, ou não tão legal assim, mas na noite anterior ao casamento, né? Ela e o Gregory transam pela primeira vez. E ela sente que aquele momento é o momento mais feliz da vida dela, mas ela tá enganando o Gregory, querido. Ele vai lá, fica esperando na árvore, chama o Colin pra esperar com ele, e ela vai lá casar, e ele sai correndo. Eu fiquei tão magoada, assim, mas eu entendi tudo o que aconteceu. E eu acho que isso compensa um pouco o fato de ele ter gostado da amiga dela no início, porque eu pensei, cara, que é aquilo se ele tá passando por isso agora? Eu não sei dizer. Eu acho que eu fiquei surpresa, porque geralmente, tipo, as mulheres em Bridgerton, elas não são tão, tipo, não vou me casar com você. É mais o cara, tipo, não vou me casar, não sei o que eu quero fazer. Então, achei super legal essa parte, bem construída. E realmente, só a chantagem mesmo pra fazer a Lucy fazer tudo aquilo. Fiquei bem surpresa com esse lance da chantagem. Quando começou a enrolar um negócio, quando o Richard soube do pai dela, pai deles, eu já pensei, cara, acho que não foi o pai deles, acho que tem uma coisa errada nessa história. Depois a gente descobre que foi o tio deles. Mas eu fiquei muito chocada com a reação do tio deles quando ele virar violento, quando ele ameaçar a Lucy. Não esperava nada disso e ele ainda saiu vivo no final, né? Então, foi muitas reviravoltas, bastante ação, que não é uma coisa que tem tanto assim nos livros. Então, eu gostei muito.
Achei sensacional o Richard e a Hermione ajudando a Lucy no final. A Hermione é uma baita de uma amiga, a amizade delas é muito bonita, eu diria que uma das mais bonitas de Bristol. Talvez Heloise e Penélope sejam melhores e como amigas, mas né, o livro cagou pra Penélope no livro da Heloise, então isso desconstruiu um pouco. E aqui não, a gente vê a Hermione e a Lucy super próximas, que é um ponto super positivo também. No mais, fiquei chocada que eles estavam tendo 8 filhos. Fiquei mais chocada ainda quando o último era um gêmeo, eles tiveram 9 filhos, eles conseguiram ter mais filhos que a Violet, e isso é difícil, ainda mais naquela época. Então, achei legal, achei simbólico que, tipo, o último filho da Violet a ter filhos, a casar, foi o que teve mais filhos, eles queriam muitos filhos. Então, achei muito legal, acho que eles são um casal muito querido. Amei o Colin ajudando ele, depois tentando botar a razão na cabeça dele, ele e a Violet tentando botar a razão. Não dá, ela já casou, esquece. E ele, não, não vou esquecer. Ela me ama, eu sei que ela me ama, ela disse que ela me ama, então ela me ama. Eu vou atrás, ele foi atrás, eles conseguiram resolver tudo. Então é muito legal também. Achei muito engraçado ele prendendo ela no banheiro, pra ela não voltar pra festa enquanto ele resolvia as coisas. Tipo, muito diferente, achei muito legal. Outro ponto também é a aparição da Hyacinthe ajudando eles, rasgando o vestido da Lucy, levando a Lucy para um cômodo para os dois poderem conversar. Aí ela consertando mal o vestido, indo lá, interrompendo eles. Enfim, adorei a participação dela, digna da personalidade dela. E eu gosto tanto quanto os outros Bristons aparecem, é muito legal. Aí a Daphne apareceu um pouquinho mais de leve também. Mas a Violet, em todos os livros com os filhos dela, ela tem um papel fundamental. No geral, é isso que eu tinha pra falar, gente. Deixei nos comentários se vocês já leram esse Bristol, se vocês gostam do Gregory, se vocês gostam da Lucy, o que vocês acharam do livro no geral. Esse é o último livro que, de fato, é uma história de um dos irmãos dos Bristols, então tá acabando um ciclo pra mim, eu tô um pouco triste. Mas tô animada pra ler o outro, que é basicamente epílogos, né, de cada um deles. Então, depois que eu ler todos, eu venho aqui também falar pra vocês uma análise geral sobre a série inteira. Mas é isso por agora, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixem um like aí. Me sigam nas outras redes sociais. Tchau!